Olha, eu entendo tudo em inglês, eu entendo tudo, eu vejo filme, entendo tudo, quando eu converso com alguém em inglês eu entendo tudo, mas na hora de falar, aí eu travo, aí não sai nada, aí eu não consigo. Bom, o que está acontecendo? O que está acontecendo contigo, cara? Olha só, eu vou nesse vídeo aqui, primeiro analisar esse problema e depois te dar algumas dicas práticas para resolver isso aí. Vamos lá? Bom, é o seguinte, ó, primeiro de tudo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Cara, se inscreve aí no canal, me ajuda pra caramba, sabe? Deixa o like, compartilha com os amigos, compartilha com aquele seu amigo que não consegue falar inglês, que trava, que tá estudando inglês há 200 anos e ainda não conseguiu falar direito. Então faz isso que você me ajuda demais, beleza? Então vamos lá, vamos ao problema. Bom, o problema é o seguinte, você disse que você consegue entender seus filmes, consegue entender suas séries, consegue até entender quando alguém fala com você em inglês, mas na hora de falar... você trava. O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo com você? Bom, olha só, vamos lá, vamos analisar o problema. Você vai ver que esse vídeo também vai servir para aquelas pessoas que dizem o seguinte, olha, eu até eu falo de boa, né? Mas na hora de entender, o negócio não está legal. Então você vai ver que essas duas coisas, elas não estão separadas. Elas não estão separadas mesmo, tá? Por quê? Porque quanto melhor você fala, melhor você vai entender. E quanto melhor você entende, melhor você vai falar. Lembra disso, essas duas coisas não são completamente desconexas. Ou você acha o quê? Que é possível você só falar inglês sem entender nada? Ou então só entender inglês sem conseguir falar nada? Isso é impossível, né? Essas duas coisas estão conectadas, tá? E eu vou te provar isso aí, beleza? Vamos lá então, vamos falar sobre o assunto, ó. Primeira coisa, tá? Pela minha experiência, vendo os meus alunos no decorrer dos anos, o que acontece, qual é esse lance, o que está acontecendo, por que as pessoas travam na hora de falar. Às vezes eu estou falando, inclusive, com um aluno, começa a falar e tal, a pessoa está me entendendo, mas na hora de falar, e não sai. Ou então começa aquela coisa assim, I like to... Eu boto to, eu boto for, eu coloco to, não coloco nada. Sabe o que eu faço ali? Bom, esse tipo de situação normalmente se resolve com uma coisa bem simples, tá? Você vai até se surpreender com o que eu vou falar, mas é gramática. Não é o... Olha só, escuta bem o que eu vou te dizer. Não é o entendimento da regra gramatical. Tá? Não é entender a regra. Jonas, eu sei que quando eu vou fazer pergunta eu uso do. Eu sei que aqui eu vou colocar o to, aqui eu vou colocar um at. Não é esse o ponto, tá? Não é esse o ponto. Não é você entender a regra. É você aplicar a regra com naturalidade e desenvoltura. Ou seja, essa regra tem que estar internalizada. Você não tem que ficar pensando nesse negócio, tá entendendo? Você tem que ficar pensando. Você tem que dizer, por exemplo, se você quiser dizer que quer tomar uma cerveja, você tem que dizer I'd like to have a beer. E não I would. Quer dizer, você sabe que tem que usar o would porque tem I would like, mas você tem que pensar sobre isso. Quer dizer, você conhece a regra, mas você não consegue aplicá-la com velocidade, com desenvoltura, com tranquilidade. Então esse é o lance. Qual é o remédio para isso? Bom, vamos lá. Primeiro, você tem que conhecer a regra. Conhecer a regra gramatical, aí ninguém de gramática, problema seu. Se você não souber gramática, você vai travar, beleza? É isso aí. E não pensa que gramática é aquela coisa chata, de repetição de regra. Eu estou falando aqui de gramática prática, aquela que você usa no dia a dia, tá? As regras que você tem que conhecer para falar um bom inglês. Então não tenha medo de gramática. Para falar a verdade, nesse ponto eu sempre costumo dizer que gramática é libertadora. Cara, é libertadora assim. Por quê? Porque você vai conseguir falar com maior desenvoltura. Então, imagina o seguinte, deixa eu te dar um exemplo mais legal aqui, um exemplo bem prático mesmo. Ó. Imagina que você aprendeu na sua aula de inglês, né, que eu gostaria é I would like. I would like. Aí você sabe também que eu gostaria de comprar isso, I would like to buy this or to buy it. Legal, você aprendeu isso. Só que é o seguinte, você só viu a regra. Você nunca falou aquela frase várias vezes, você nunca falou aquela frase numa situação real, sabe? Então você só conhece a regra, você sabe montar essa frase e você sabe, se você enxergar a frase escrita, você reconhece. Por isso que muita gente diz, Jonas, eu entendo quando eu leio, mas quando alguém fala, eu não entendo. Esse é o lance, tá entendendo? Esse é o lance. Então é o seguinte, ó, o que acontece? Primeiro você vai conhecer a regra, legal. Só que aí você vai ter que fazer um outro tipo de exercício que é primordial. Para falar a verdade, é o mais importante, que é o quê? Depois de conhecer a regra, você tem que internalizar a regra, meu querido. Ou seja, você tem que repetir várias vezes.
sabe? Pensa no seguinte, de novo, você vai para Miami, vai torrar o cartão de crédito lá agora em dólar tá barato mesmo, então tá tranquilo. Então é o seguinte, ó, chegou em Miami, aí você vai dizer assim, ó, eu gostaria de comprar isso. Você sabe que é I would like to buy it. É assim, ó, você sabe a regra, só que você nunca falou aquilo. Imagina você tem que falar, qual é a chance de você errar? Qual é a chance de você travar? Cara, são chances altíssimas. Parou pra pensar? Você vai ficar assim, ó, I would, né? Já pensou? O vendedor vai olhar para ti, meu Deus, né? Vai começar a falar espanhol, vai fazer qualquer outra coisa para ver se consegue te entender. Ele quer te vender também, então não vai ser muito problemático. Mas é o seguinte, você vai ficar pensando, é por isso que você trava. Isso é travar. Tá? O que você faz? Agora imagine o seguinte, imagine que você aprendeu essa regra, né? Você sabe que eu gostaria de comprar isso, I would like to buy it. Aí você estudou reduction, também depois eu vou falar sobre reduction. Você fala assim, I'd like to buy it. I'd like to buy it. Tá? E você falou 200 milhões de vezes, I'd like to buy it. I'd like to buy it. I'd like to buy it. Quais as chances de você acertar essa frase quando você for falar numa situação real? Pois é, elas são muito mais altas. Você pode travar por nervosismo? Pode ser que aconteça, pode ser que você seja muito nervoso e tal, você acabe travando, mas o nervosismo normalmente ele é inicial, sabe? Você vai travar na primeira, no outro dia você vai conseguir falar, sabe? Na segunda tentativa vai. Esse é o lance. Agora, se você não internalizou essas regras básicas de inglês, você vai travar, né? E por que você vai conseguir entender? Porque a pessoa vai falar para você, você reconhece aquelas palavras, você reconhece aqueles padrões, só que como você não os utiliza, você não consegue falar e você vai acabar travando. Tá? Então é isso, ó. Qual é o primeiro grande motivo de você travar na hora de falar? É esse, é que você não conhece as regras básicas do inglês, ou melhor, até conhece, mas você não as assimilou suficientemente, você não as repetiu suficientemente para conseguir falar com naturalidade. Jonas, mas assim eu vou falar só frases prontas? No início, sim. No início, inclusive, até recomendo que você fale várias frases prontas para que você ganhe vocabulário, para que você ganhe maior naturalidade, sabe? Este é o primeiro grande ponto e se você fizer isso, você vai diminuir consideravelmente as suas chances de travar. Ou seja, veja a regra, mas fale muito. E mais que isso, escute muito. Por isso que exercícios de listening são tão importantes. Tá? Sei lá, não sei como é que você estuda inglês, mas se você estuda inglês lendo, pensa bem, você pega um livro de gramática e lê o livro de gramática. Cara, você vai entender a regra, mas você não vai conseguir falar nada. E se você estudar só lendo também, pode ser, é muito provável, inclusive, é bem provável que você também não entenda quando as pessoas falarem com você. Então lembra disso, cara. Ó, vê a regra, aplica, repete muito. Frases prontas mesmo, para que você consiga, aos poucos, formar suas próprias frases, fazer suas próprias estruturas e conseguir falar com tranquilidade. Então esse é o primeiro ponto. Assimilar regras gramaticais de verdade. Beleza? Vamos lá? Outra grande dica se você não quiser travar, legal, na hora de falar inglês. Primeiro, lembra, assimilou a regra gramatical, repete bastante. Aí tem um outro exercício que eu acho muito legal, que é chamado de shadowing. Shadowing. O que é shadowing? Shadowing quer dizer, se você traduzir, uma tradução livre minha aqui, é sombreamento. Sombreamento. O que é isso, Jonas? É você ouvir uma frase em inglês e você repetir aquela frase tentando imitar a cadência, o ritmo, a pronúncia, sabe? É você escutar alguém falando I'd like to buy it e você falar I'd like to buy it e não I'd like to buy it. É você ouvir a frase e imitar, porque muito, sabe, da aquisição linguística, praticamente sempre, 99% disso se dá assim, ó. Você observa, você vê aquilo, você escuta aquilo, você imita aquilo, o melhor possível, o melhor que você conseguir, você repete isso. Então, ó, observou, ouviu, imitou, repetiu. E repete. Como é que você pode fazer isso? Como é que eu posso fazer isso, Jonas? Bom, você pode pegar frases prontas, tem vários livros que tem isso, tá? Mas você pode pegar isso, cara, nas coisas mais simples do teu dia a dia. Você tá vendo um filme, né? Você tá vendo um filme, tá na cena o cara fala o seguinte, Man, I need to talk to you. Aí você fala, man, I need to talk to you. Cara, eu preciso falar com você. E você imita aquilo. Man, I need to talk to you. Man, I need to talk to you. E fala isso várias vezes. Várias vezes você vai acabar falando melhor. E você vai, na hora que precisar falar isso, você vai falar com velocidade, porque você já conhece a frase. Toda a tua musculatura, né? todo o teu entendimento já do inglês faz com que você consiga pronunciar aquilo com velocidade. Sabe? Então é isso que você tem que fazer. O shadowing é um baita exercício para não travar. Então, ó, de novo, revisando aqui, ó, regra gramatical, repete,
faz shadowing. Isso faz com que você consiga falar com maior naturalidade, tá? Eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer, que é o seguinte, que tem a ver com dirigir um carro. Tá? Eu não sei você, eu dirijo mal pra caramba. Até eu aprendi a dirigir muito velho já, cara. Eu tinha 22 anos quando eu aprendi a dirigir. Então eu já era velho, tem gente que aprende com 12 anos, tá? Mas é o seguinte, ó. Lembra da primeira vez que você pegou um carro, cara? Primeira vez que você pegou um carro. Né? Aí você pensa em tudo, né? Você pega, bota a mão no volante e você olha para a marcha e pisa na embreagem, tudo isso tem que ser muito pensado. Aí quando você vai soltar a embreagem, você solta muito rápido, o carro apaga, esse tipo de coisa acontece, né? E é a mesma coisa em inglês. Então é o seguinte, a primeira vez que você fala, a primeira vez que você repete, é comum que você cometa erros, que você não consiga pronunciar uma palavra, que você não consiga pronunciar uma frase, que você não tenha uma cadência, que você... Sabe, tudo isso. Mas você vai repetindo, é igual dirigir, você vai repetindo, você vai dirigindo outra vez, dirigindo outra vez até que você entra no carro e nem pensa no que você está fazendo. Você não entra hoje no carro e pensa, agora eu vou ligar o carro, agora eu vou apertar a embreagem, agora eu vou soltar a embreagem devagar. Não, você vai dirigir. E é a mesma coisa com o inglês, é repetição, beleza? Bom, agora vamos para a segunda parte, que é o entendimento. Tá, Jonas, o que isso aí vai me ajudar no entendimento do inglês? Lembra que eu disse isso? Que quanto melhor você fala, melhor você entende, quanto melhor você entende, melhor você fala. É assim mesmo, por isso você tem que fazer muito listening, tá? Escutar muito inglês, assistir filme em inglês, escutar música em inglês, escutar podcast em inglês, tudo isso você tem que fazer em inglês, tá? Vai te ajudar demais. Mesmo que não entenda, Jonas, sim, mesmo que você não entenda, porque o princípio é assim mesmo. Você não vai um dia acordar e vai estar entendendo, né? Para começar a entender, você tem que primeiro escutar sem entender. Aí aos poucos você vai entendendo, até que você entende tudo. Esse é o lance, tá? Mas olha o seguinte, uma coisa importantíssima quando você estudar inglês é se ater muito à pronúncia, ao estudo da pronúncia, tá? Mas quando eu falo, vamos lá, agora eu vou explicar para você, passo a passo, como é que você deve fazer para estudar pronúncia de verdade. Vamos lá? Bom, então vamos lá. Como é que você estuda pronúncia em inglês? Olha só, são algumas etapas que você vai ter que cumprir, tá? A primeira etapa é essa aqui, Você vai estudar a palavra isoladamente, tá? Você vai pegar, por exemplo, a palavra call, né? Call que significa ligar ou chamar. Olha só, call tem um som de K, um som de O e um som de L, que é o famoso dark L. In English, tá? Ou seja, ele não é um L que a língua encosta aqui atrás dos dentes, né? Call, tá? É call. A língua vai se elevar um pouquinho aqui atrás. É como se você estivesse fazendo uma espécie de ânsia de vômito, sabe? Call. Então call. Então você aprendeu a pronúncia de call. Legal. Você aprendeu aí, esse é o primeiro passo, a pronúncia da palavra isoladamente. Agora é o seguinte, vamos para o segundo passo. Legal? E qual é o segundo passo, então? É colocar essa palavra dentro de uma frase. Por exemplo, eu preciso ligar para um gerente. Né? Você vai dizer, I need to call a manager. Né? Beleza, você colocou ela numa frase. E agora você vai fazer o que a gente chama de linking sounds. Linking sounds, que são o quê? Sons de ligação. Você vai ligar essas palavras. Por exemplo, call a manager, você vai colocar esse L do call, ele vai se ligar com call a manager. Você não vai falar call, como muito brasileiro fala um U, né? Call a manager. Não, você não vai fazer isso, vai falar call a manager. I need to call a manager. Você vai emendar o need com to, I need to call a manager. Vai emendar tudo isso, vai aprender a fazer linking sounds, e aí sim você vai falar e vai repetir muitas vezes. Por que você tem que fazer isso? Jonas, mas se eu falar assim as pessoas vão entender? Vão. Provavelmente, I need to call a manager. As pessoas vão te entender. O problema é, nenhum americano fala assim, eles vão falar call a manager. E se você não fala assim, é muito provável que você não consiga entender quando o americano fala assim com você. Aí você vai dizer, nossa, eles falam muito rápido. Não é muito rápido, não, eles só ligam as palavras. A gente faz isso em português também. Então, lembra que eu te falei isso? A maneira como você fala vai influenciar diretamente na maneira como você escuta. Então, se você faz linking sounds, se você repete muitas frases com linking sounds, você vai entender quando alguém falar assim com você, beleza? Então, esse foi o nosso segundo passo. Então, palavra isolada, colocá-la numa frase, fazer linking sounds. Legal? E qual é o terceiro passo? O terceiro passo é o mais legal, né? Quando você utiliza as reductions. O que são reductions? São reduções. É muito comum que algumas palavras em inglês, assim como acontece em português, elas sofram reduções. Ou seja, nós não falamos falar. Preciso falar com você. Preciso falar com você.
falar com você. A gente não usa o R, né? Normalmente dos verbos que estão no infinitivo. Cara, em inglês tem muita coisa, não isso exatamente, mas tem coisas que eles também reduzem. Um exemplo bem legal aqui, ó, é a palavra her. Her que significa ela, né? Quando não for um sujeito que conjugue um verbo, né? Ele chama de pronome oblíquo em português, tá? Ou pronome objeto, como você preferir. Mas tem o her, que é ela, tá? É o seguinte, você estudou lá a palavra her, e você sabe que não é hair, porque hair é cabelo, então é her. Esse é o som. Só que é o seguinte, muitas vezes, na maioria das vezes, em uma frase, quando você colocar o her, tá? Esse her vai perder o H, fica só Então assim, ó, vamos pegar o nosso verbo call, né? E vamos pegar o her. E vamos imaginar que você queira fazer a frase eu preciso ligar para ela. Você vai dizer I need to call her. I need to call her. Só que não vai ficar call her. Você vai tirar o H, vai ficar call her. Vai ficar call her. I need to call her. I need to call her. I need to call her. Cara, aí tem gente que confunde assim, tá, o que tem a ver color, que é cor, ou color, que é colarinho, com isso aí? Pois é, as pessoas vão começar a confundir as palavras. Elas não entendem que color, nesse caso, é ligar para ela. Tá? Então, isso é reduction. Então, ó, você pega a palavra, coloca numa frase, faz linking sound, faz reduction. Né? E aí, de novo, ó, isso aí vai te ajudar na hora que você for falar com alguém, porque, de novo, você não precisa necessariamente falar assim, é melhor que você fale? É, mas se você não falar assim, é muito provável que você não entenda quando alguém falar contigo. Tá? E você falando dessa forma vai fazer com que você entenda também quando alguém falar contigo assim, entendeu? Então, esse foi o terceiro passo aí para você estudar pronúncia, tá? E fazendo isso, você vai melhorar muito mais o seu entendimento. Então, vamos lá, vamos revisar esse negócio aí. Bom, primeiro, a primeira coisa, o que a gente falou então? Para você não travar na hora de falar, você vai entender as regras, você vai aplicar as regras, você vai fazer muita repetição. Como é que você vai fazer essa repetição? Focando na pronúncia. E como é que deve ser essa pronúncia? Palavra isoladamente, coloca a palavra numa frase, faz linking sound, você faz reduction, e daí sim você vai conseguir aos poucos, fazendo isso, ter um melhor entendimento, porque você está falando da maneira como um americano nativo fala. E lógico, você acha que não precisa nem falar, mas vou falar de novo, é o seguinte, escute muito inglês, sabe? Cara, todas as séries hoje, tudo que é canal de streaming aí, você pode selecionar a língua que você vai assistir a tua série, o teu filme, cara. Então é o seguinte, ó, não assiste dublado não, assiste em inglês, com áudio original. Já no início eu posso usar legenda? Claro, utiliza a legenda. Primeiro a legenda em português, logo depois a legenda em inglês, porque ela te ajuda num primeiro momento, mas é o seguinte, ó, toma cuidado para você não se apegar demais à legenda e acabar ficar só lendo e não prestando atenção no que é falado. Então logo tenta se livrar das legendas também, tá? Isso vai te ajudar demais, beleza? Então é isso aí, galera. Ó, vou pedir de novo aqui para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo com pessoas que você acha que deveriam saber dessas informações. E eu espero de coração que eu tenha te ajudado muito, tá? Se você quiser mais dicas assim, sabe que eu tenho um canal também no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição. Você pode me acompanhar também no Instagram, que eu posto dicas quase que diariamente lá. E é isso aí. Grande abraço e vamos lá, bora praticar isso aí, beleza? Valeu!